Amém. Eu quero começar essa palavra que o Senhor Deus me deu te fazendo uma pergunta. Quem é que governa a sua vida? Pensa nisso. Quem governa a sua vida? Quem dirige a sua vida? Muitas pessoas pensam, eu dirijo a minha vida. Não é? Tem até uma expressão que fala assim, eu sou dono do meu próprio nariz. Na verdade, o ser humano é muito limitado. A gente se acha, né? Quem governa a sua vida? Olha, quando a gente pensa no mundo físico, no mundo natural, a sua qualidade de vida depende de quem governa a sua vida. Por exemplo, quando o governo de um país é honesto, não tem corrupção, quando o governo é justo, quando o governo é eficiente e busca o bem dos seus cidadãos, o povo é feliz, tem uma vida boa. Você sabe que tem alguns índices, um deles é IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. E por esse ranking, desse índice de desenvolvimento humano, os países são classificados em termos de qualidade de vida. Saúde, educação, segurança. Quando o governo de um país é estável, quando tem educação, quando tem honestidade, o povo daquele país é feliz. Tem um outro índice, não sei se você já ouviu falar, índice de felicidade. Tem um país pequenininho na Ásia que chama Butão. O Butão se preocupa extremamente com a felicidade dos seus habitantes. Existe um índice de felicidade que mede se as pessoas estão felizes naquele país. Essas coisas não dependem de belezas naturais do país, não dependem do clima do país, depende do governo. Por exemplo, a Islândia, já ouviu falar da Islândia? A Islândia é uma grande ilha, é um país pequeno, fica lá em cima da Noruega, perto da Groenlândia, ou seja, é inverno o ano inteiro, frio, gelado. Mas o índice de desenvolvimento humano deles é altíssimo. Não depende do clima, então. Depende do quê? Do governo. Quem governa a sua vida? A sua qualidade de vida depende de quem está sobre você. Amém? Você está entendendo? Onde a gente vai chegar? Saiu há pouco tempo uma notícia. Na verdade, isso aconteceu em dezembro de 2015. Faz 5 meses. Um policial brasileiro, você pode acessar isso na internet. Um policial brasileiro, policial civil do Ceará, foi de férias para os Estados Unidos e ele foi visitar o Rockefeller Center. Rockefeller em Nova York, é um edifício muito alto, que lá de cima você tem uma vista de Nova York. Eu tive a oportunidade de estar lá em cima. É muito legal, é muito bênção. E esse policial brasileiro, quando ele foi comprar o ticket, porque lá tudo se paga, ele abriu a sua carteira e o americano que ia lhe vender o ticket, ele viu o brasão de policial na carteira dele. E eu até escrevi aqui a conversa. O americano perguntou, o senhor é policial? E ele respondeu, sim, mas não aqui. Eu sou policial no Brasil. O americano disse, não importa. Quem arrisca a vida pelos outros é um herói, não importa onde esteja. Nós não aceitamos dinheiro de policiais. Eu vou te dar um ingresso de convidado. O policial disse, muito obrigado. E ele respondeu, não, muito obrigado. Charles. E ele foi honrado. E ele colocou isso na internet. Questão de governo. Questão de respeito. Questão de honra. A qualidade da sua vida depende de quem governa sobre você. Não depende do ambiente, não depende das circunstâncias, não depende do clima, depende do governo. Amém? Você está entendendo?
Por que que muitos brasileiros querem sair do nosso país? Deixar a sua cultura, a sua comida, deixar a nossa língua, deixar a família. Por quê? Em troca do quê? Buscando o quê? Qualidade de vida, não é? Qualidade de vida. Mas nenhum país é perfeito. Eu não estou fazendo aqui nenhuma apologia da Islândia, nem dos Estados Unidos. Todos os países têm os seus problemas. O que eu quero dizer é que depende de quem governa sobre você, aí está a sua qualidade de vida. Agora eu quero mudar a chave. Se você pertence ao Senhor Jesus Cristo, se você um dia entregou a sua vida para Jesus Cristo, Ele enviou o Espírito Santo do céu para habitar dentro de você. E quando o Espírito Santo veio e habitou dentro de você, e você foi comprado por Jesus Cristo, você, além de ser ou acima de ser um cidadão brasileiro, você é um cidadão do céu. Você sabia disso? Eu vou pedir para você abrir a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Mas a nossa cidade, a minha cidade é Ubatuba aqui na terra. Eu nasci em São Paulo, moro em Ubatuba há muitos anos, eu considero minha cidade Ubatuba. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que eu entreguei a minha vida a Jesus, e Jesus falou: Alexandre, filho, não foi você que me escolheu, eu te escolhi. E aí Ele me colocou o Espírito Santo para habitar dentro de mim, e eu me tornei cidadão do céu. Agora, eu aguardo a minha cidade está no céu. A Bíblia chama de Nova Jerusalém. Se você quiser só ter essa referência, em Efésios 2,19, diz assim: já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Você é concidadão dos santos, você é da família de Deus, a tua cidade está no céu. Amém? Jesus falou: vocês não são desse mundo, eu também não sou. Eu moro no Brasil, mas eu não sou do Brasil. Eu honro a minha bandeira, eu respeito o governo brasileiro, mas a minha pátria está no céu. Na verdade, quem me governa não é o governo brasileiro. Quem governa a minha vida é o meu Senhor. Porque eu entreguei minha vida para Ele. Ele comprou minha vida com o sangue dEle. Então quem governa sobre a minha vida não é o Temer, não era Lula, não foi o Fernando Henrique. Quem governa a minha vida é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então eu não preciso sair do meu país para buscar alguma coisa, porque Jesus me disse: filho, o reino dos céus está dentro de você. O reino dos céus está dentro de você. Você quer qualidade de vida? Age como cidadão do céu. E você vai ter as regalias de um cidadão do céu. Porque os americanos, os norte-americanos, têm as regalias de cidadão norte-americano. Os noruegueses têm as regalias de noruegueses. O cidadão do céu tem os direitos de cidadão do céu. E cidadão do céu ora em línguas. A gente pode falar francês, alemão, inglês, mas a gente também ora a língua dos anjos. Aleluia. Por isso Jesus, o Senhor Jesus Cristo, nos ensinou a orar assim: Senhor, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui como é feita no céu. Então, quando eu falo: Senhor, venha na minha vida o teu reino, venha na minha família o teu reino. Ei, junto com o reino, vem o rei, vem o governo do rei. Viu o que Jesus ensinou para a gente? Se eu sou cidadão do céu, eu quero ser governado por Deus. O teu governo sobre mim, Senhor, venha o teu reino.
Seja feita a tua vontade. Amém? Repete comigo se você crê nisso. Governa sobre a minha vida, Senhor. Governa sobre a minha vida, Senhor. Dirige a minha vida, Espírito Santo. Domina sobre mim, Senhor. Você aceita isso? Eu quero que Ele domine, que Ele me dirija, que Ele me governe, que Ele cuide de mim. Porque antes eu era escravo do pecado, mas agora eu sou escravo da justiça, né? Então, irmãos, olha, no reino dos céus é diferente, é assim. Se aqui no nosso país, hoje, a gente não está tendo justiça, a duras penas a justiça está sendo feita e a saca-rolha, não é? Mas na minha vida eu tenho um Senhor que Ele mesmo se denomina Yahvé Tzidkenu. O Senhor é a minha justiça. Tzidkenu vem da mesma raiz hebraica, do mesmo shoresh de tzedakah. Tzedakah é justiça, tzidkenu é minha justiça. Esse nu final vem de anachnu. Anachnu é nós. Então, tzidkenu é nossa justiça. O Senhor, Jeová, o Senhor Yahvé, é a nossa justiça. Que me poderá fazer o homem se Ele é o meu juiz? Amém? Não importa o país onde eu moro ou para onde eu vá, Ele é a minha justiça, porque Ele governa sobre mim. Aleluia! Ei, se aqui não está tendo paz, está difícil, turbulento, as pessoas ficam angustiadas, perdem o sono, não tem paz. Mas no reino do meu Pai existe o Senhor, que Ele diz que Ele é Yahvé Shalom. O Senhor é a minha paz. Eu tenho paz porque eu pertenço ao reino dos céus e eu tenho um Senhor que governa sobre a minha vida. Quem governa a sua vida? Daí depende a sua qualidade de vida. Os tempos são violentos. Tem acontecido coisas horríveis, incríveis de violência. A gente não tem segurança no nosso país. Mas o Senhor Deus, Ele se apresenta como Yahvé Tsevaot. Ele é o Senhor dos exércitos. Um dia, o discípulo de Eliseu estava apavorado, porque quando ele acordou de manhã cedo, ele foi dar uma olhada e os sírios tinham cercado todo o acampamento de Israel. E eles eram muito numerosos. E esse discípulo de Eliseu ficou apavorado e entrou na tenda e falou: Eliseu, os sírios estão aí, eles são muito numerosos e estamos perdidos, o que faremos? E eu imagino que Eliseu estava ali tomando seu café da manhã, se ele não tivesse de jejum, e falou: Pai, Senhor, abre os olhos do meu discípulo para que ele veja. E o Senhor Deus abriu os olhos daquele moço e ele viu carros e cavalos de fogo. Ele viu o exército do Senhor que se interpunha entre Israel e os sírios. E o Senhor Deus deu vitória para Israel sem luta. O Senhor dos exércitos. A Bíblia fala que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ele é Yahvé Tsevaot. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, Pedro puxou uma espada e já quis começar uma luta em desvantagem. E Jesus falou: Pedro, guarda a espada. Quem vive pela espada, morre pela espada. Você não sabe que eu poderia pedir para o meu Pai agora mesmo 10.000 anjos e o Pai me enviaria. Então, se você pertence ao reino dos céus, e se você é governado, se você se deixa governar pelo Todo-Poderoso, Ele tem exércitos a seu favor. Amém? A saúde no nosso país está complicada. Depender da saúde pública é impensável muitas vezes, não é? E alguns até pagam um plano de saúde particular, paga caro e não consegue ter um bom atendimento.
Mas no reino do meu Pai, a quem eu pertenço e quem me governa, tem um Senhor que Ele fala: filho, para você eu sou Yahvé Rafá, eu sou o Senhor que te cura. Eu tenho condições, eu tenho um plano de saúde, tá? Não quero enganar ninguém, eu tenho. Mas eu sempre recorro primeiro ao Senhor. E na hora da minha enfermidade, o máximo que o plano de saúde pôde fazer por mim, e foi bênção, foi permitir que eu tivesse uma cirurgia cardíaca que eu não teria como pagar se não fosse pelo plano. Mas, acabou ali. Você sabe, o diagnóstico dos médicos, depois de tudo, você está vivo, mas infelizmente, você vai viver com 40% de capacidade cardíaca, você vai ter que subir uma escada de 4 degraus bem devagarzinho. Não que isso seja problema, dá para subir, está ótimo. Se não der para subir, está tudo bem. Deus é bom o tempo todo. Mas era isso que eu tinha que fazer. Eu não me acho tão velho ainda, tomando 9 remédios por dia, mas tudo bem. Só que o meu Senhor falou: filho, eu vou fazer uma coisa por você. Eu vou te dar um coração novo. Eu falei: tá bom, pai, obrigado. Isso sabe para quem que é? Não é para cidadão brasileiro, nem para cidadão norte-americano. É para cidadão do céu. Quem é que governa a sua vida? Eu não estou falando isso para me gabar, eu sou um concidadão seu. Eu estou querendo produzir fé no seu coração. Jesus falei, eu vim para que você tenha vida e vida em abundância. Sabe quem é que tem vida em abundância? É o cidadão do céu. Porque aqui na terra todos os países têm problemas. O cidadão do céu tem vida em abundância. Amém? Aleluia. Era para ser assim, deveria ser assim. A vida abundante é o que Deus tem para nós. Quando você pertence a um país, você pode recorrer à embaixada daquele país, ao governo daquele país, não é? Eu lembro uma vez quando eu estava em Moçambique, hoje em dia a alfândega lá é bem melhor, mas há 10 anos atrás era bem pior. E eu tive um problema ali na alfândega, a minha filha já tinha passado para ir para o avião, voltando para o Brasil, e aqueles policiais me pararam ali, e eu fiquei preocupado porque a minha filha já tinha saído, a Sara era menor naquela época, 10 anos mais jovem, e eu ali, a minha filha sem eu, foi para lá, e aqueles policiais, e eles, o que você tem no bolso? Quanto você tem no bolso? Eles queriam propina. E do meu lado tinha um casal mais jovem, e quando foi feita a mesma abordagem, ele puxou o passaporte dele, falou grosso, e o cara ele era inglês, tinha o passaporte da Inglaterra. Claro, né? Em inglês. Se tivesse passaporte russo, era espião, né? Inglês com passaporte da Inglaterra. E aquele passaporte teve peso, não sei por que o passaporte inglês vale mais que o brasileiro. Mas eu acabei me desvencilhando também. Mas por quê? Porque aquele passaporte representa a sua cidadania. Quem está por trás de você, o governo do seu país. Mas quando você é cidadão do céu, quem está por trás e acima e do lado e embaixo de você, é alguém que diz, eu sou o Todo-Poderoso. Não existe impossível para mim. Hoje de manhã o Marcelo comentou no louvor, Deus não é o Senhor das causas difíceis, não. Deus não é o Senhor das causas muito difíceis, não. Isso é fácil demais para Ele. Deus é o Senhor das causas impossíveis. Só que só pode recorrer à embaixada americana quem é americano, só pode recorrer à embaixada inglesa quem é inglês, e só pode recorrer à embaixada celestial quem pertence ao governo do reino dos céus. Dito isso, quando o povo do Senhor se afasta do seu Senhor, aí vem os problemas. E aí então vem essa nova pergunta, por que muitos não têm tido essa vida abundante? Por que muitos não têm tido Yahvé Shalom, Yahvé Rafá, Yahvé Tzidkenu, Yahvé Tsevaot?
Yahvé Shammah, que é Deus está aqui, Deus presente. Por quê? Por causa dele? Não. Por nossa causa. É a gente que se afasta dele. Fala a verdade. Sabe quando um jogo de futebol te afasta de um culto de domingo e você perde a unção que foi liberada naquele dia? Aí no próximo domingo é uma festa de aniversário. 2 domingos, você perdeu de novo a unção. 3º domingo, um amigo que chega na sua casa, justamente no horário do culto, perdeu mais uma vez a unção liberada. 3 domingos, fala a verdade. É fácil vir no 4º domingo? Rapidamente o coração esfria. Quem se afasta não é Deus, somos nós. Igreja, a ideia dele não é nossa. Ele falou, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer. Amém? Ele falou aqui, não deixem de congregar como é costume de muitos. Ele fala para um sujeito como eu, veterinário, que gosta da profissão, ele fala, você me ama? Eu falei, claro, Senhor, então apacenta as minhas ovelhas. Ele faz um veterinário virar pastor, porque ele tem uma igreja, ele quer que algum pastor cuide da igreja dele. E com tudo isso que ele faz, é a gente que se afasta dele. E começa a não ter os benefícios de cidadão do céu. Você está entendendo? Então vamos abrir agora a palavra em Isaías 63, meus irmãos. Isaías 63, que mostra o que acontece quando o povo de Deus afasta-se do seu Deus. Isaías 63, 8. Porque o Senhor dizia, certamente, eles são o meu povo, filhos que não mentirão, filhos que não são desleais. É assim que Deus vê você. Se você é do povo dele, como Jesus disse, não foram vocês que me escolheram, eu escolhi vocês. Como a palavra diz, nós somos ovelhas do seu pasto. O Senhor é o nosso pastor. Então Deus vê para você assim, olha. Certamente são meu povo, são filhos que não mentirão. Assim, Ele foi o seu Salvador. Em toda a angústia deles, foi Ele angustiado. E o anjo da sua presença o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, Ele os remiu e os tomou e os conduziu todos os dias da antiguidade. Viu? Quando você tem angústia, Deus é angustiado. Quando você sofre, Ele tem compaixão. Está escrito. O que é compaixão? Compaixão é sentir dor pela dor do outro. Quando você está lá no seu quarto, fechado, angustiado, ele se angustia, porque Ele te ama. A palavra de Deus fala que o Espírito Santo que habita em nós tem ciúmes de nós. Quando Ele vê que você vai se afastando dEle, Ele começa a sofrer. Ei, você é meu. E você está indo embora. Ele tem ciúmes. Ele se angustia. Ele tem compaixão. Mas, olha o versículo 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo. Entristeceram o Espírito Santo. Pelo que se lhes tornou inimigo. E Ele mesmo pelejou contra eles. Você vai se afastando, vai se afastando, vai se afastando e vai endurecendo o seu coração e você vai entristecendo o Espírito Santo. A Bíblia fala, não entristeçais o Espírito Santo. A Bíblia fala, não apagueis o Espírito Santo. E à medida que você vai se afastando de Deus e não guardando os seus mandamentos, porque Ele fala, quem me ama guarda os meus mandamentos e os segue, a gente vai se afastando e por mais que ele sofre e ele tem ciúmes, ele deixa o seu coração endurecer. E aí você se torna aquele crente morno. Quase não vem na igreja, e quando vem na igreja não sente nada, porque está acostumado a sentir coisas. Crente morno. E Deus permite, até que diz aqui, que se torna inimigo. Inimigo! Ei, abre o teu ouvido agora. Eu não sou inimigo de Deus, eu sou crente. Olha a minha Bíblia, que bonita.
Eu coloco roupa de domingo para vir. Eu sou crente, eu não sou inimigo de Deus. Mas, sabe o que Deus fala? Quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. A amizade do mundo é inimizade contra Deus. Jesus falou, não dá para servir dois senhores, porque ou você ama um e odeia o outro, ou você serve a um e despreza o outro. Eu não sou inimigo de Deus, eu só gosto dessas coisas. É uma questão de prioridade. Você está se tornando inimigo de Deus. E se Deus é seu inimigo, Ele não governa sobre você. E se Ele não governa sobre você, tem outro governo. É o Deus desse mundo, que veio para roubar, matar e destruir. E as pessoas estão aí com depressão, estão doentes, estão sofrendo, estão na miséria. Quem tem dinheiro, não tem família. Quem tem família, não tem saúde. Você está entendendo? É escolha. Quem governa a sua vida? Até que chega um ponto, olha Isaías 65:11. Isaías 65:11. Mas a vós que vos apartais do Senhor, que vos esqueceis do meu santo monte, que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais vinho para o destino, vos destinarei a espada e a matança. As pessoas que não conhecem Jesus Cristo, na verdade, vivem assim mesmo. Eles vivem para a fortuna e pelo destino, não é? Na nossa Bíblia fala o nome desse, é um Deus. O Deus da fortuna é Gade. E o Deus do destino, a minha Bíblia não tem, mas alguém tem, é Mene. É um Deus. O Deus da fortuna ou da sorte. E o Deus do destino. As pessoas que não conhecem Jesus Cristo, eles vivem em função do dinheiro, não é? É em função. E acreditam no destino. Não são governados por Deus. O problema é quando os crentes, é quando os cidadãos do céu vão se afastando tanto do Senhor e não guardam os mandamentos do Senhor e não obedecem ao Senhor, que começa também a correr atrás da fortuna ou da sorte. Não, é que eu ainda sou muito jovem, hein, jovens? O que os seus amigos falam? Eu ainda tenho que aproveitar a vida, eu ainda sou muito jovem. Mais para frente, aí eu vou para esse Jesus. O destino leva, está escrito nas estrelas, né? Não, eu ainda tenho que trabalhar, ainda tenho que fazer meu pé de meia, depois um dia, aí eu vou buscar esse Jesus. Agora o problema é quando os cidadãos dos céus começam a fazer isso, irmãos. Sabe quando você acredita no destino? Quando vem uma calamidade na sua vida, se vem uma enfermidade, por exemplo, na sua vida, e você fala, Deus quis assim. Você só não fala, é o destino porque você é crente. Você fala, Deus quis assim. Deus alguma vez falou que Ele quis isso? Ele fala, eu sou o Deus que te cura, que te sara. Ele fala, imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Como assim Deus quis assim? Esse é o Deus do destino, não é o Deus Todo-Poderoso? Por que você está crendo no Deus destino? Porque você está longe do Deus Todo-Poderoso. Não é Ele que está governando a sua vida. Amém? E aí chega num ponto que nós nos tornamos assim. Olha, Isaías 63:19. Isaías 63:19. Tornamo-nos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste, e como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Misericórdia. Tem crentes, tem cidadãos dos céus que se tornam como aqueles sobre quem Deus nunca dominou. Aqueles que acham que são donos do próprio nariz, e você está igual. Você age como se Deus nunca tivesse dominado sobre a sua vida. Você não pede conselho para Ele, você não tem temor dEle, não tem respeito por Ele, não faz o que Ele manda. Você está se tornando como aquele sobre quem Deus nunca dominou. Ele é o Todo-Poderoso, mas tem pessoas que Ele não domina. Por quê? Ele não governa. Porque você tem livre-arbítrio.
Se você quiser ser governado por Ele, você recebe Jesus e você fala, venha a mim o teu reino. Amém? Tornamo-nos como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. Vamos reverter isso aqui essa noite em nome de Jesus? Lembra da palavra da semana passada? Para de ficar cocheando entre dois pensamentos. Se o Senhor é Deus, serve a Deus direito. Se Baal é Deus, então serve Baal. Para de ficar se enganando. Se o Senhor é Deus, se você quer que Ele governe a sua vida, então viva de acordo. Deixa Ele governar a sua vida. Porque se Ele governa a minha vida, eu tenho o direito de chamar o nome dEle. Se Ele governa a minha vida, eu tenho o direito de invocar o nome dEle. Amém? Você está entendendo? É uma questão de direito, de legalidade. E é o que está no Salmo 20. Dá uma olhada aqui, tremendo. Salmo 20, versículo 7 até o 9. Salmo 20, verso 7. Salmo 20, 7. Uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Aleluia. Aleluia quer dizer, louvado seja Deus. Aleluia. O que quer dizer isso? Uns confiam em carros e outros em cavalos. Naquela época, havia as guerras, e as guerras eram por terra, né? Era soldado contra soldado, era a pé, era homem a homem. Vocês já viram os filmes dessa época. E quem tinha cavalos tinha uma grande vantagem. Um exército que tinha uma cavalaria prevalecia, porque um homem a cavalo valia por 10 homens a pé. E quem tivesse carros, mais ainda, os carros eram como os tanques da época, tanque de guerra da época. Eram carros, os filisteus tinham carros, os sírios tinham carros, os babilônicos tinham carros. Então o exército que tinha cavalos e carros eram muito mais fortes. E a palavra de Deus diz assim, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós, Israel, o povo do Senhor, nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Quando os sírios cercaram o arraial de Israel, arraial quer dizer acampamento, quando os sírios cercaram o acampamento de Israel, eles estavam com carros e um exército numeroso, e eles invocaram o nome do Senhor, e não teve carro nem cavalo que segurasse. Amém? Uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Nós quem? Cidadãos do reino dos céus. Moçambique é um país mais sofrido do que o nosso. Mas aqueles lá que são cidadãos dos céus têm qualidade de cidadão do céu. Alguns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Amém? Salva-nos, Senhor, ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Eu só posso clamar o Rei se Ele for o Rei da minha vida. Se Ele é o meu Senhor, eu posso clamar o meu Rei, porque Ele governa sobre a minha vida. Irmãos, eu vou te falar uma coisa, muitas vezes na minha vida, nesses 35 anos de crente, eu tenho aberto mão de muitas coisas para servir o Rei. Uma delas foi ser pastor. Eu abri mão. Deixei tempo da minha profissão, deixei tempo da minha clínica, por 3 anos indo para Goiás para fazer seminário bíblico, para ser pastor. Eu já tinha uma profissão, era veterinário. Eu abri mão de algumas coisas. Quando anos atrás Deus falou que era para eu parar de trabalhar na minha clínica, eu deixei de trabalhar por 6 anos. Eu abri mão de algumas coisas. E tudo que eu tiver que abrir mão, eu vou abrir mão de novo. Porque eu quero honrar o meu Senhor, que governa sobre mim. Mas tem uma coisa, toda vez que eu preciso, eu clamo ao meu Rei, e Ele me atende. Senhor, eu peço que o Senhor coloque essa palavra revelada em cada coração. Se você já tem Jesus Cristo, você é um cidadão do céu. Eu profetizo que você vai viver uma vida de cidadão do céu, em nome de Jesus.
Se você ainda não tem Jesus, você ainda não é cidadão do céu, mas você pode sair daqui hoje como cidadão do céu. Porque para você a salvação é de graça, porque Ele pagou o preço. Jesus pagou o preço na cruz para que você tenha a salvação de graça. E salvação implica ser cidadão do céu. Aleluia! Por isso que Jesus falou assim: busca em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios buscam essas coisas, aqueles que não têm o governo dos céus buscam essas coisas, mas o meu Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. Portanto, Jesus disse, busquem em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Governa sobre a minha vida. Me dirige. Concorda? Repete comigo. Senhor Deus, governa a minha vida. Espírito Santo, guia os meus passos. Aleluia. Porque a gente está acostumado a pedir: Deus, me cura, me livra, me abençoa, me aconselha, Espírito Santo. Mas que tal pedir: Senhor, governa a minha vida, me dirige, me deixa claro o que é para eu fazer, o que não é para eu fazer, porque eu vou te obedecer. Aleluia. Eu quero encerrar com um exemplo muito profundo na Bíblia de um rei em Israel chamado Asa, o rei Asa, que está em 2 Crônicas 14. Peço que você abra comigo em 2 Crônicas 14. 2 Crônicas 14. A palavra do Senhor diz que Asa foi um bom rei. Um rei justo e temente a Deus. Fez o que era reto aos olhos do Senhor. E a terra esteve em paz durante 10 anos no seu reinado. Quando um rei assumia em Israel, Deus logo já colocava o rótulo. Ou ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e portanto o Senhor Deus não governava sobre Israel, e eles tinham sérios problemas, porque quando o rei não era temente a Deus, Israel buscava outros deuses, e Deus se afastava, e eles tinham sérios problemas. E quando o rei era temente a Deus, Deus já coloca ali, fez o que era reto aos olhos do Senhor. Era um rei bom. Rei Asa era um rei bom. Ele temia a Deus, ele obedecia a Deus, portanto Deus governava sobre Israel no reinado dele. A terra esteve em paz por 10 anos, até que aconteceu uma coisa. O rei Asa tinha um exército de 580 mil homens a pé. Um bom exército. 580 mil homens a pé. Só que os etíopes vieram contra ele para invadir com 1 milhão de homens e 300 carros. 1 milhão de homens e 300 carros. Uns confiam em carros e em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém? Foi o que o rei Asa fez. 2 Crônicas 14, 11. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Ai, como eu gosto disso. O Senhor, seu Deus. Quando eu falo com o Senhor, meu Deus, Ele é meu. Sua bandeira está sobre mim. Aleluia. Ele é Yahvé Nissi. Você sabe o que é isso? Yahvé Nissi, Ele é a minha bandeira. Quando os exércitos saíam na batalha, cada batalhão tinha a sua bandeira. Cada uma das 12 tribos de Israel tinha a sua bandeira. Então, tanto no acampamento como na guerra, eles sabiam, o esquadrão de Judá vem ali. O esquadrão de Issacar vem ali. Como é que eles sabiam? Pela bandeira. As legiões romanas, cada uma tinha o seu estandarte, a sua bandeira, que identificava. E Jeová, Nissi, Ele é a minha bandeira. Quando o inimigo vem sobre mim, ele vê que tem uma bandeira sobre mim. O Todo-Poderoso, El Shaddai, Ele é a minha bandeira.
E Asa fez isso, ele clamou ao Senhor Deus, né? Ele invocou o Senhor Deus, e ele disse assim: Senhor, nada para ti é ajudar, quero o poderoso, quero de nenhuma força. Você entende? Senhor, para ti é a mesma coisa que nada. O Senhor pode ajudar o poderoso, o Senhor pode ajudar o fraquinho. Então, ajuda-nos, pois, Senhor, nosso Deus, porque em Ti confiamos e no Teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, Tu és o nosso Deus, não prevaleça contra Ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Aleluia! 1 milhão de homens com 300 carros fugiram, porque eles não precisaram fazer nada. O Senhor feriu. E aqui diz ainda que Asa e o povo que estava com eles saíram perseguindo os etíopes. E nunca mais volte aqui, entendeu? Entendeu? Você viu que tem Deus aqui em Israel. Você nunca mais volta aqui. Está pensando, está falando com quem, rapaz? Amém, Senhor, obrigado, Pai. Sabe quem está falando? Esse é o nosso Deus, é o mesmo Deus. Entenda isso. O diabo fica fazendo o crente pensar que o crente é tudo bobinho, é coitadinho, é fanático, né? O diabo fala para os jovens da sua idade: vocês são bobos, vocês estão perdendo. Tem que pegar todas, tem que ficar com todas, tem que ir nas baladas, né? Aí você, quando você tiver a sua esposa ou o seu esposo, você vai perder a maior bênção, o maior privilégio de descobrir a relação sexual com uma única pessoa e ser feliz e fazer ela feliz por toda a vida, como aconteceu comigo. Nunca vai ter nenhuma comparação na sua cabeça de ninguém, porque não existe outra, é único, é perfeito. Amém? Você vai chegar numa idade, que nem a minha, sem nenhuma cirrose, sem nenhum problema pulmonar, sem nenhum enfisema, sem nada, porque você não se drogou, você não bebeu, você não se destruiu. Você vai viver, como diz a palavra, até 100, 120 anos, vida plena. E o diabo fica falando: você é bobo, você é crente, crente não pode fazer nada, né? Crente pode fazer tudo, só que nem tudo convém. Eu não vou me deixar dominar por nenhuma coisa. Amém? O diabo é enganador, irmão. O diabo é mentiroso. O Deus de Israel, o Deus da Bíblia é o seu Deus. A palavra fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus fala que nós somos a menina dos olhos dEle. Quem sabe o que é a menina dos olhos? É a íris, a pupila. A menina dos olhos é a pupila, né? Não importa a cor da sua íris, você pode ter o olho verde, o olho azul, o olho castanho, a pupila é sempre preta. Por quê? A pupila, na verdade, é um orifício, é um furinho, a pupila. Quando o oftalmologista vai examinar, ele dilata a sua pupila, então ele abre o orifício para poder ver a sua retina, o fundo do olho. Pois bem, é tão cuidadoso Deus com a pupila nossa, porque ela protege a nossa retina e a nossa visão, que se cai uma poeirinha no seu olho, automaticamente a pálpebra fecha, não é? Um cabelo, um ventinho, fecha a pálpebra. Você não precisa pensar: uma poeira caiu, vou fechar a pálpebra. Já fechou, amigo. Já foi. Né? Alguém chega, bate palma perto de você, fecha o olho. Proteção, reflexo, tem que proteger a pupila, tem que proteger. E Deus fala que nós somos a menina dos olhos. Ele tem você na palma da mão dele. Ele te protege como protege a sua pupila. Não sai da mão dele. Para com isso, volta para o aprisco, volta para o rebanho, volta para a casa do Senhor. Não deixa de congregar. Você não quer ter uma vida digna de cidadão dos céus, então haja de acordo. Aleluia. Mas o que o rei Asa fez, para concluir essa história? Anos depois, ele adoeceu. Vamos lá para 12. Anos depois. 2 Crônicas 16, 12.
E caiu Asa, aquele mesmo rei, doente de seus pés, no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Do ano 39º até o 41º ano do reinado dele, ele esteve doente, por 2 anos ele esteve doente e acabou morrendo. Por quê? A sua enfermidade era seríssima e ele não buscou ao Senhor, mas antes aos médicos. É errado buscar os médicos? Não, não é isso que o texto diz. Por favor, não é isso que o texto diz. Esse é o tipo de texto que os filósofos, os sociólogos, os intelectualoides gostam de pegar para tentar desmoralizar a palavra de Deus. Na época de modernidade da ciência que estamos, com todas as técnicas de diagnóstico, de tratamento, a Bíblia diz para os crentes que não é para buscar Deus. Mentiroso, safado, diabo, fica quieto. Deus não falou isso? Lucas era médico. Lucas. O que Deus está falando aqui é que Asa conhecia a Deus. Asa sabia que Deus é o Todo-Poderoso. Asa já tinha recebido a bênção do Todo-Poderoso. E agora Asa ficou doente e ele não buscou ao Senhor. Mas antes, ele buscou os médicos. Ele virou as costas para Deus. Você entende? Deus está falando, eu podia ter te curado, Asa. O seu ministério não precisava ter acabado. Não era para terminar ainda. Mas você não me buscou. Você buscou os médicos, mas não me buscou. Você entende? Eu aprendi uma coisa na minha vida, a duras penas. É dor de cabeça, é torcicolo, é bursite, é ciática. Todas as coisas que eu já tive um dia. Deus reconjuntou tudo. É coração, o que for, busca primeiro a Deus. Primeiro a Deus, primeiro ao Senhor. Aí ou Deus já cura, ou Deus até pode encaminhar, como fez com a nossa irmãzinha, que 5 anos esperando um transplante de medula, não são 5 dias nem 5 meses, 5 anos esperando um transplante de medula, a gente pediu ao Senhor, menos de um mês depois saiu, o doador 100%. Nós pedimos a Deus, amém? Depois, se precisar, a gente vai aos médicos. Qual foi o problema de Asa? Não buscou o Senhor. Buscou os médicos. Que isso fica uma lição para nós. Porque senão, nós nos tornamos como aqueles sobre quem tu nunca dominaste. Nos tornamos como aqueles que nunca se chamaram pelo teu nome. A gente se torna igual aos incrédulos. Ora mais, busca mais. Sabe que Jesus falou para os seus discípulos? Até agora vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam para que a vossa alegria se complete. Sabe que Jesus falou? Tudo que você pedir ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Sabe o que está na Bíblia? Não vos inquieteis por coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus todas as vossas petições, com súplicas e ação de graças, porque Ele tem cuidado de vós. Todas as tuas petições. É problema na justiça? Pai, o Senhor é a minha justiça. É problema de saúde? Pai, o Senhor é a minha cura. É problema de relacionamento familiar? Pai, o Senhor é a minha paz. Busca primeiro Ele. Clama primeiro a Ele. Provai e vede que o Senhor é bom. Não é? Amém? Conhece esse texto? Não é leia e veja que o Senhor é bom. É prove e veja que o Senhor é bom. O reino dos céus não se aprende. O reino dos céus se recebe. Eu vou provar que Ele é bom. Eu vou invocar o nome dEle e Ele vai me ouvir.
Invoquei o Senhor, Ele me ouviu no tempo da minha angústia, da minha aflição. Amém. Espero que essa palavra tenha trazido fé no seu coração, que a partir de agora você haja como cidadão do céu. Primeira coisa, sem dúvida, você tem que entregar sua vida para Jesus. Para você se tornar cidadão do céu, você tem que entregar sua vida para Jesus, o Espírito Santo vem e habita na sua vida, aí você se torna cidadão do céu. A segunda coisa é obedeça a Ele. Se você for na conversa do mundo, você vai achar que crente é coitadinho. Não é coitadinho. Deus fala que Ele concede poder àqueles que são filhos de Deus. Os filhos de Deus têm poder, porque a gente pode invocar o Todo-Poderoso. Amém? E finalmente, na hora da necessidade, clame a Ele e receba vida abundante. Simples assim. Se tiver que abrir mão um pouquinho do seu lazer, um pouquinho do seu futebol, abrir mão um pouquinho das suas coisas, talvez até abrir mão um pouquinho do seu trabalho. Uma coisa que Deus já me pediu agora, já vou fazer a partir de junho. Eu só vou atender na minha clínica uma vez por semana, Leandro. Uma vez por semana. Eu achei muito legal, porque assim eu não preciso parar. Da outra vez ele falou, para. Essa vez eu negociei com ele, ele falou, Deus, não dá para ficar pela mesma vez por semana. Meu filho vai se formar em veterinário, ele quer tanto trabalhar comigo na clínica. Faltam 3 anos ainda. Posso não parar? Deus fala com a gente. Ele falou, filho, tá bom. Experimenta uma vez por semana. Eu vou experimentar. Vai refletir na renda? Não, porque Ele é o Todo-Poderoso. Se Ele quer que eu trabalhe mais para Ele, Ele vai me dar condições. Eu só estou te falando isso para te dizer que às vezes você vai ter que abrir mão de algumas coisas para ser cidadão do céu. Mas quando você precisar, no tempo da tua angústia, invoca-me e eu te responderei. Nunca se viu desde a antiguidade um Deus como o nosso que trabalhe por aqueles que nele esperam, diz a palavra. Se você não pegou, vou repetir. Nunca se viu desde a antiguidade um Deus como o nosso que trabalha por aqueles que nele esperam. Amém. A palavra diz, lá em Isaías 65, se não me engano, e será assim, antes que terminem de orar, eu ouvirei a sua oração, e antes que clamem, eu atenderei. Esse é o plano de Deus. Ele fala, eu bem sei os pensamentos que eu tenho de vocês, são pensamentos de paz, aleluia, não de morte, para dar o que vocês desejam. Tudo que Deus pede para você hoje é tomar uma posição. Se você é cidadão do céu, haja como cidadão do céu. Amém? Honra o nome de Jesus na sua casa, honra o nome de Jesus no seu trabalho, honra o nome de Jesus onde você estuda, haja como príncipe do céu que você é. Aleluia! Celebra a fidelidade do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.